Bem-vindos a esta transmissão ao vivo no canal O Câmbio Guardia. Hoje estou aqui com Jacob Amar Rothstein, que está por trás do perfil de filosofia judaica. Ele se dedica a divulgar a Torá, tanto para judeus quanto para não-judeus. Ele é rabino, além disso, engenheiro e também veterano de guerra, algo que eu não sabia. Jacob, tudo bem? Como você está? Obrigado pelo convite e ao público que nos assiste. Vivemos momentos muito dinâmicos. Já comentamos antes desta transmissão que vivemos as notícias e fazemos história, não apenas relatando o passado. Eu acredito que todos que participam, seja se informando, seja até de forma mais ativa, estão fazendo parte de momentos históricos, que nossos netos vão nos agradecer. Estar do lado certo disso. Além disso, na era da informação, nem tudo acontece e você já sabe o que está ocorrendo. Exceto no caso do Irã, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe muito bem o que está acontecendo lá, porque se fala de cortes de energia, cortes de internet. Eu sei que você já fez alguma live falando sobre o tema do Irã, ou seja, o que está acontecendo no Irã. No Irã, durante cerca de 47 anos, eles viveram sob um regime islâmico, fascista, totalitário, teocrático que reprime todas as populações que não são como eles. E quase ninguém. O ser humano é contra a natureza de uma linha tão radical que chegou a hora de quando. Não sei como é um ditado em espanhol, a gota que faz transbordar o copo. Eles já passaram desse limite, estão cansados. Começou sendo um incômodo econômico, que começaram a fazer uma série de manifestações, mas explodiu como pólvora porque o descontentamento não era só econômico. Eles passaram anos no Irã, não tem água, aqui, se é público, se está tudo bem. Eu espero que vocês agradeçam a cada instante, eu acho que tem um copo de água. Para mim isso é uma bênção. E a gente percebe que no Irã há pessoas que abrem a torneira e sai água amarela. E esse é um dos muitos fatores do dia a dia do iraniano. Então há um grande descontentamento no Irã. E o que está acontecendo é que tomaram os principais centros das cidades mais importantes do Irã, incluindo a capital, Teherã. E isso eu comentei em uma transmissão ao vivo há pouco, antes de entrar aqui. Quando eu vi que estavam fazendo manifestações no Irã, eu pensei, bom, é mais uma rodada. Porque eles fazem manifestações a cada 5 ou 6 anos e sempre é a mesma coisa. O regime vai com um punho de ferro e acaba com tudo. Mas, na verdade, estamos falando de milhões de pessoas participando, que tomaram centros extremamente importantes. E outros fatores, como o fato de o regime estar fraco em aspectos econômicos, geopolíticos e sociais. É uma oposição ao regime que se organizou de uma forma muito mais sólida, com um líder muito mais forte, muito mais conhecido, embora, como esse público deve saber, vimos que as notícias são muito conhecidas por todos, menos para os iranianos, já que o regime corta a internet para impedir a organização de protestos. E mesmo assim, depois de não se organizarem em milhões, o regime está perdendo. O vídeo é a grande novidade. O que estou achando difícil é encontrar pessoas que falem de lá, ou seja, estou achando isso muito, muito difícil, porque ou não têm possibilidade de meios técnicos para fazer uma conexão, ou estão sob uma censura muito, muito forte. Não sei se você teve a possibilidade de falar com alguém do Irã. Locais, iranianos, nada. O que você vê é o que conseguem subir nas redes sociais com essa internet limitada que Elon Musk conseguiu transmitir para eles. Mas é uma gota nesse oceano. Estamos falando de um país enorme, incluindo pessoas em lugares extremamente dispersos. O que eu encontro, o que eu vi foi nas redes sociais. E pouquíssimos iranianos exilados, que muitos, a maioria fala inglês, mas alguns falam espanhol. E isso, tem alguns que sim se manifestaram, mas com um certo medo. Você sabe se sua família e provavelmente o público vão nos assistir, pessoas da Venezuela, por exemplo, que na Venezuela foi recomendado que quem comemorou o tema do Maduro apagasse todas as mensagens enviadas às famílias. Por quê? Porque estamos falando de regime, então você não vai ver muito, por isso mesmo você vai ver contas macro, como contas iranianas, mas não tão específicas promovendo uma queda do regime. Mas dessa resolução você não verá, pois no fim, trata-se de um regime extremamente opressor. Sim, e Jacob, você que está mais atualizado, quantas? Porque eu li em vários meios os mortos nas manifestações. A quanto aumenta agora mesmo a lista de mortos? Porque eu li 40, 50, 60, já ouvi até 100. E o último número que estão falando agora é
2.000, estamos falando de um número extremamente absurdo. 2.000, voltando ao tema da Venezuela, e não para minimizar o assunto, só para que as pessoas tenham uma noção de proporção. Durante os mais de 20 anos em que o regime chavista esteve no poder, tiraram a vida de cerca de 500 pessoas, talvez até mais desaparecidos. E tudo isso no Irã só nessas últimas 48 horas, de acordo com esse último relatório. E não como você diz, os dados são lidos aqui e ali, mas não sabemos. Mas no momento em que sabemos que o Irã corta a internet, sabemos que isso não é para dar beijinhos e abraços nas pessoas que estão fazendo a revolta contra o regime. Então, o que está acontecendo é justamente alguns dados de 2.000 pessoas em poucas horas. É uma loucura se esse dado estiver correto. Eu não sei como o mundo ainda não ficou de cabeça para baixo com algo dessa magnitude. Então, essa é a situação atual e não estamos falando de um regime, porque alguém pensaria, né? Mas como é possível que um regime não seja para a própria população? Vou contar só uma história para vocês. O Irã teve uma guerra com o Iraque há uns 30 e poucos anos. Foi uma guerra que teve 1 milhão de vítimas fatais, algo incalculável. O Irã, o exército iraniano. O que eles faziam era pegar crianças iranianas e dar a elas chaves de plástico, dizendo que aquelas eram as chaves do paraíso, e as colocavam para limpar campos minados. Para quê? Para permitir a passagem do exército iraniano, eles enviavam crianças para abrir caminho. Estamos falando de uma mentalidade que nós, com uma mentalidade muito mais, digamos, ocidentalizada, não conseguimos compreender, nós judeus. Valorizamos a vida, mas em ideologias como as deles, a vida tem pouco valor. O que importa é esse objetivo máximo hegemônico islâmico. E se você tiver que pisar no seu próprio povo, no caminho, o que isso importa? Você já faz isso com seu regime há 47 anos. O que custa fazer um pouco mais, então? O problema dos números é a incerteza, pois não sabemos quando termina o Inter de Li. Só saberemos quando for da vontade de Deus acabar com o regime. Sim, porque você mencionou agora. O Irã nem sempre foi muçulmano, certo? Até a 79, se não me engano. Correto, e não só isso. Bem, sim, há uma presença islâmica nessas terras há cerca de 13 séculos, desde a expansão islâmica. Vocês se lembram do islamismo? Região originária da Península da Viga, essencialmente expansionista. Então, durante as primeiras décadas de existência, eles já tinham chegado ao que é hoje a região persa, que atualmente é o seu vizinho, e lá eles já tinham implantado o islamismo. Mas o islamismo do Irã é um islamismo um pouco diferente daquele ao qual a maioria dos cidadãos do Ocidente está acostumada, porque é um islamismo chamado xiita. Existem dois grandes ramos do islamismo e o islamismo xiita. Sempre foram uma minoria, como hoje em dia são 25% do mundo, mas sempre foram uma minoria. Agora, é a primeira vez na história em que essa minoria tomou o poder de um país com petróleo e com reservas gigantes de gás. E esse é o grande problema de por que o Irã é um país tão perigoso, porque é essa minoria que quer vingança de todo mundo e quer criar uma hegemonia mundial, e eles têm os recursos para isso. Então esse é o ponto. O Irã nem sempre foi muçulmano, assim como o Oriente Médio. Vocês vão ver letras em árabe em todo o Oriente Médio, nem sempre foi assim. Israel era judeu, na região persa havia persas, existiam outros tipos de religiões como o zoroastrismo, existem os baluches, existem os curdos, muitos do dia do mar. Mas é claro que, com o punho do diabo, até sobre isso se fazem mentiras. E é um pouco disso que o povo no Irã reclama, porque você diz que começa pela questão econômica, uma inflação absurda, as pessoas não têm recursos econômicos, já começa a faltar comida em algumas partes do país e isso é o que faz as pessoas se levantarem um pouco, não acha? Porque, claro, outro dia eu conversava com uma pessoa que me dizia: claro, é que o Irã está levando adiante uma expansão, uma política de fronteiras de agressão aos seus vizinhos, que isso não quer ser pago pelo iraniano comum. Exato. Então, tem um ditado no Talmud que diz que se você quer conhecer uma pessoa, toque no bolso dela, ou com um copo, né? Ou quando ela está furiosa. Nesse caso, o pobre iraniano está tendo o bolso tocado. Eles já estão cansados de viver na pobreza há muito tempo, anos. Mas isso é porque colocaram sanções por causa do fato de que eles querem fazer uma bomba nuclear e continuam enriquecendo urânio. Então o mundo impôs sanções e eles foram em declínio. Mas agora a inflação explodiu. E o descontentamento, isso foi como o gatilho, mas de uma montanha de insatisfações que eles já tinham. Não era só a questão econômica.
Algo que realmente vale a pena destacar é que, como já tínhamos falado, o Irã nem sempre foi a República Islâmica do Irã, antes era uma monarquia, que também por descontentamento, também principalmente econômico e por falta de preparo. O que havia naquela época e que também havia uma série de políticas que desagradaram o povo. Houve uma revolução que foi realizada pelos socialistas e pelos muçulmanos. Isso pode parecer um pouco engraçado para os ocidentais, olhando para o panorama geopolítico no Ocidente. Justamente a aliança que vemos hoje em dia, depois de 50 anos, é a do incêndio. Alianças socialistas nas universidades, na mídia, nas redes sociais. Essa foi a aliança que derrubou o reino do Shah naquela época, o Shah Reza. E hoje em dia, no descontentamento econômico, talvez seja isso que está quase detonando tudo isso, mas isso vai muito além do descontentamento. Não sei se você já viu, ou se o público já viu, Ivan, por exemplo, mulheres tirando o véu, que para uma mulher ocidental é como se estivesse tirando um chapéuzinho. Para a realidade iraniana, isso é como se condenar e estar exposta a uma pena de morte, como aconteceu com Mahsa Amini, que mesmo usando o véu corretamente, tiraram a vida dela. Ou, por exemplo, vimos imagens extremamente corajosas e eu não entendo como isso é o verdadeiro feminismo. Sejam sinceros, mulheres com a imagem da Ayatollah, ou seja, do líder supremo do Irã. Chamas acesas, perdendo cigarros. Isso é algo impensável, é como, não sei, como quando o povo de Israel estava no Egito e Israel antes de sair da escravidão. Sacrificar um cordeiro e pintar as portas era impensável, pois os cordeiros eram deuses dos egípcios. Você está fazendo o ato mais impensável do lugar. Impensável. Algo assim está fazendo o povo iraniano, as mulheres iranianas, verdadeiras feministas. Não é por causa de algum show ou acidente, mas é o que estamos vendo. E a questão econômica não é só um detonador. Sim, digamos que há vários matizes que jogam um pouco contra o regime dos ayatollahs. O que você falou sobre as mulheres é como assinar sua sentença de morte, certo? Mas elas fazem isso há anos. Não é a primeira vez que vemos mulheres tirando o véu. Bom, isso último, acender o cigarro e queimar as fotos do ayatollah, isso já parece um filme. Sim, é realmente como você disse, isso já tinha acontecido, a questão dos protestos, as fotos realmente aconteceram. Isso já é uma sentença, mas a menos que o regime caia ou que essa mulher fuja. Mas a questão dos protestos, sempre houve protestos também por motivos econômicos, também por outros motivos. A questão de Mahsa Amini, vou fazer um resumo público. No Irã, as mulheres têm que usar um véu, têm que cobrir o cabelo, porque o czar vê isso como falta de recato, de modéstia. Então, uma jovem chamada Amini, mais ou menos da minha idade, não é que ela não estivesse usando o véu, desculpe, ela estava usando, mas estava mal colocado, só aparecia um pouco do cabelo dela. No Irã, existe algo chamado polícia da moral, que são policiais responsáveis por fazer cumprir a lei islâmica. Por exemplo, se você ouvir rock and roll na rua, a polícia da moral pode te agredir e mandar desligar a música, pois isso é contra a lei islâmica. Por exemplo, outro exemplo, se eles veem uma mulher com o cabelo descoberto, vão lá e dão uma paulada nela para que cubra o cabelo ou a prendem, levam ela embora. E a interrogam? Com Mahsa Amini foi assim. Tiraram sua vida com violência. A população ficou descontente e protestou por Mahsa Amini. E o que fez o governo do Irã? O mesmo que fazem aqui em Roma, reprimem com punho de ferro a própria população, e isso fica em aberto. Mas o povo iraniano não esquece, o povo iraniano é. Estamos falando de pessoas que carregam nos ombros personagens como Ciro, o Grande, e o próprio rei da Pérsia, o próprio rei do Irã, o Shah. Ele fazia, digamos, cerimônias. Ele realizava atos comemorando personagens como Ciro, como Xerxes, como personagens que eles carregam. A cultura deles é comemorada, histórica, é um povo milenar, então não acho que eles vão esquecer o caso de Mahsa Amini. Embora essas manifestações tenham acabado, é como uma escada, cada manifestação foi muito mais forte e acho que esta é a mais importante. Sim, não sei se foi você que comentou isso em um vídeo ou se vi em outro lugar, mas achei muito bom. Essa frase que dizia que para os tiranos há algo pior do que não temê-los, como era? Era uma coisa. Era pior do que... Ou seja, queria dizer que o pior que pode acontecer a um tirano é que as pessoas deixem de respeitá-lo, deixem de temê-lo, deixem de... Porque aí a revolução já está pronta para acontecer. E vou ser sincero, Israel, nós também caímos um pouco nesse jogo
Irã sempre foi esse país enorme, é um país com muito dinheiro, é um país com muitas pessoas, muito armamento. Israel é um país pequeno e, por décadas, o Irã sempre ameaçou nos destruir, dizendo que somos o câncer do mundo. O pequeno Satã, o grande Satã são os Estados Unidos e que muitos desviam na hora da verdade. Israel, e sobre a operação que houve em 2025 da guerra, dos 12 dias que esteve lá, porque durou 12 dias, na verdade durou mais, mas ele esteve lá. Acho que Israel, e muito bem que o Irã é um... Não sei se existe esse ditado em espanhol, mas como um tigre de papel. O tigre de É-1. Não entendo como eles têm profissionais. É verdade que lançaram um ou outro míssil contra Israel e tal, e também não nego que um cenário. Mas se voltarem a deixar essa rede, a quantidade de mísseis será muito maior, tantos que até interceptá-los será um desafio ainda maior. Mas não são. Isso é eles estão isolados geopoliticamente. A Rússia, que era só um aliadozinho, não pode mais ajudá-los, está em sua própria terra nuclear, a China. O que eles vão fazer? A situação nas cidades do Irã já é irreversível, é irreversível. A Venezuela ia ajudá-los? Maduro está na cadeia. Eles estão devastados, geopoliticamente, devastados economicamente. A oposição deles está completamente alinhada e ficou muito claro que eles estão exercendo um regime. Então, há muitos fatores para pensar que esse cenário é muito diferente dos anteriores. E sim, eles são um leão de papel. O que as pessoas tendem a esquecer é o que aconteceu em 2023 e o que aconteceu em 2005 com a guerra dos 12 dias que você mencionou agora. É que Israel estava em guerra com o Irã e Israel estava em guerra com os proxies do Irã, que são o Hezbollah, que são o Hamas. Então, quando as pessoas criticam Israel porque declarou guerra ao Irã ou estava em uma batalha em Gaza, é porque estavam tentando derrubar os proxies do Irã? O Irã financia essas pessoas, não é? Então, agora que o regime iraniano vai cair, ou se supõe que vai cair, a esquerda também vai cair, pelo menos a esquerda espanhola, eles levantam a bandeira dos ayatolás dizendo que é preciso apoiar os ayatolás na guerra contra Israel, que Israel é um Estado, blá blá blá. Todas essas coisas que eles comentam, mas é simplesmente o novo mantra deles, não tem que apoiar isso. Antes, há 10 dias era Maduro, quero dizer, há 3 meses, 4 meses era a Palestina, o povo palestino, agora é isso. O que será o próximo? Sim, e há alguns anos atrás era o Gibi. E assim sempre vai falando de desculpas, ou seja, e o que você diz está certo. Eu não vi nenhuma manifestação, nenhuma no contexto espanhol, nenhuma Barbiglas, jamais, ou como se chamam todos esses, a prefeita de Barcelona. Eles levam uma frota para fornecer água ao povo iraniano sem acesso a ela. Eles não farão isso, pois Israel não é a causa deles, não é justa, é judeofóbica. Então, Sim. obviamente eles não vão fazer isso e não estão interessados. Mas sobre o tema que você mencionou, de que Israel está em guerra com o Irã há muito tempo e você retratou exatamente como Irã, e na verdade há teorias de que o xadrez nasceu no Irã, na região da Pérsia. O chaturanga que eu joguei desde a Índia passa pelo Irã, pelo governo iraniano. Eles têm sido bons jogadores de xadrez no sentido de saberem mover peões, sabem sacrificar peões. Coloca o Hamas para que o alvo seja Israel, coloca o Hezbollah, sacrifica outros como os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque, sabe sacrificar outros enquanto ele permanece no tabuleiro. Israel tinha que lutar contra os tentáculos de uma cebola, mas chegou a hora em que Israel se cansou e pegou a cabeça da cebola de forma brutal. Não sei se você se lembra da Operação Amkiravi, que foi chamada assim em hebraico, que então, como povo, como leão, e não é uma casualidade. É porque eu acho que também é um significado para os próprios iranianos, já que o leão é um símbolo. Não só de Yehudá, que é um versículo em Números, capítulo 24, que fala como o povo, como o leão, vai se levantar. Também é o símbolo dos iranianos, e muitos dos iranianos justamente entenderam dessa forma. Porque não sei se vocês já viram a bandeira do Irã, que tem atualmente um símbolo que é como o nome de Alá, mas esse símbolo antes, ou seja, as mesmas cores, o verde e o vermelho, antes não era esse símbolo islâmico, e sim um leão com uma espada e um sol atrás. É por isso que o leão também representa o povo iraniano. Então, não é por acaso que o governo de Israel decidiu dar esse nome à operação, porque também indica que o povo iraniano também fará seus esforços para libertar sua população.
E é isso que eles estão fazendo. Eu aplaudo os iranianos, acho que eles são super corajosos, acho que merecem ser totalmente apoiados neste momento. E com relação à questão da luta de Israel, a luta sempre foi contra o Irã. Os proxies são uma ilusão. Muitos analistas militares disseram que é preciso cortar a cabeça do povo e os tentáculos secam por si mesmos. O Irã é quem os financiou. Bem, Irã, Catar, Turquia são o eixo, mas o Irã em grande medida. Então acho que Israel começou algo com o Irã, não é? Eles chegaram dizendo que Israel é o câncer do mundo, então é claro que não. Sim, ouviu? Falando da oposição, agora você mencionou antes o filho do Shah, Reza Pahlavi, é assim que ele se chama, né? Não, esse homem sim. Você acha que a influência dele pode chegar a inclinar a balança para que o regime finalmente caia? Ou seja, como você vê a liderança dele? Como as pessoas, por exemplo, na América Latina devem ter percebido, talvez também na Espanha, que há muitos venezuelanos que estão no exílio. Estamos falando de 8 milhões de venezuelanos. Eles concordam em uma coisa, que o regime de Maduro é ruim, e isso os alinha em uma oposição, em estar contra Maduro e tomar uma posição muito clara. Pode ser que dentro da Venezuela existam pessoas que claramente são contra, mas haverá alguns pequenos círculos juntos que são a favor do regime. No Irã acontece um cenário semelhante, só que o Irã é muito mais complicado do que qualquer país ocidental, claro, né? O Irã. Estamos falando que metade é de etnia persa, metade de etnia árabe. Estamos falando que alguns são sunitas, outros xiitas, correntes diferentes do islamismo, outros são zoroastristas, outros são baluches, outros são curdos, são muitas etnias. É um mar de posições. Então, quando estamos falando de quem apoia a monarquia que existia antes do regime islâmico, os que estão no exílio, a maioria, há uma parte que também são muçulmanos, mas simplesmente não são radicais, ou pelo menos dizem não ser radicais como o governo atual, mas são muçulmanos. E como fica toda essa questão? Enquanto o governo do Shah, que tinha uma posição muito variada de pessoas, entre elas também muçulmanos, eram zoroastristas. Tem de tudo, mas ao estarem no exílio, eles entendem muito bem o que os levou ao exílio. E foi a perseguição política, foi a perseguição religiosa, e é por isso que estão no exílio. Ouvimos que são as vozes que escutamos de iranianos, porque como agora não há internet dentro do Irã, as vozes que ouvimos são muito a favor do filho do Shah, que agora é o novo Shah. O rei, o Shah, é como o rei do Irã, mas dentro do Irã eu acho que a situação é muito mais complexa. Acho que realmente existe um certo apoio, porque vimos vídeos com as bandeiras, a bandeira do leão, mas não são todos os grupos. O Irã é um país complexo. Talvez a solução para que um dia haja paz no Irã seja dividir o Irã em setores e autonomias. Como dar o Kurdistão aos curdos, eu espero que os curdos possam caminhar, que estejam livres algum dia, que os curdos, neste momento todos estamos falando Irã, Irã isso, Irã aquilo, Venezuela. Neste momento, as forças de Al-Juran na Síria estão acabando. Não vou dizer que foi por causa da censura das redes sociais, mas eles estão fazendo coisas terríveis com a população curda. Porque os curdos tiveram o azar de ficar divididos em 4 territórios. Um pedaço na Turquia, um pedaço na Síria, estão falando duríssimo. Um pedaço no Irã, também o Irã, tem massacrado curdos para todos os lados nesses últimos anos. O Irã também teve, no ano passado, ao invés de ser o vídeo, conflitos com o Afeganistão. Eles também estão satisfeitos com o que acontece e aproveitam para tomar território iraniano. O Irã também teve conflito com o Paquistão nesses últimos meses. Estamos falando de um conflito, né, uma mistura muito complicada. Então, sei quantos apoiam o chat porque ainda não existem certezas sobre isso. E os iraquianos que atacaram os curdos? Não foi nos anos 90? Sim, ainda os iraquianos. E os que mais lutaram contra os iraquianos na década passada foram o ISIS, que foi um grupo terrorista que tentou criar um califado mundial. Um dos grupos terroristas mais brutais que vimos nos últimos tempos. E eles eram originalmente das regiões iraquianas de Mossul e Raqqa. Foram eles que acabaram com os curdos AL. E os que mais lutaram para deter o avanço do ISIS foram os curdos. Devemos agradecer muito aos curdos por sua luta contra o terror islâmico. E também por tudo o que eles aguentaram contra todos esses regimes totalitários, tentando superá-los completamente. Uma última coisa, antes que eu sei que seu tempo é limitado.
Eu estava me perguntando outro dia se esse vácuo de poder que os ayatolás podem deixar não será usurpado pelos irmãos muçulmanos. Porque na Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025 contra Israel, houve uma carta que os irmãos muçulmanos enviaram. Apesar de pertencerem ao outro ramo majoritário dos muçulmanos, que são os sunitas, porque esse movimento não nasceu no Egito, nos anos 20 do século passado. Houve uma carta dizendo que, embora estejamos um pouco distantes na questão religiosa, o inimigo comum é o Ocidente, Israel. Então, você acha que poderia haver uma aproximação entre os irmãos muçulmanos e os ayatolás? Não, bom, acho que não, embora já exista, de certa forma, por exemplo, o grupo rural que se destaca mais, que é o grupo que surge a partir da Irmandade Muçulmana criado por Bani. E depois, a Ahmad Yassin, que é um dos, digamos, seguidores da Irmandade Muçulmana, funda o Hamas no Islã. Como existem dois ramos que se detestam, sunitas e xiitas, além de poderem nos detestar, eles também se odeiam entre si. Tanto é assim que Israel tem acordos de paz com países sunitas como Bahrein e Emirados. Por baixo dos panos, estamos em muito boas relações com o país sunita, que é a Arábia Saudita, porque estamos tão bem graças ao Irã. Como o Irã está contra eles, o Irã quer acabar com todos. Então, eles também preferiram ficar do lado de Israel para poder enfrentar o Irã. Assim, a Irmandade Muçulmana nasce em um grupo xiita. Eu vejo uma chance muito pequena, a menos que seja o cenário que você mencionou, que é se unir contra alguém, como diz um ditado em árabe. Eu contra meu irmão, mas eu e meu irmão contra meu primo, e eu e meu primo contra meu vizinho. Então, se forem os radicais sunitas e xiitas, como no caso do Hamas e do Irã, então com certeza eles se aliariam, mas por um motivo específico. No entanto, o que eu acho que é o pior cenário possível, o melhor cenário é que a monarquia permaneça. Isso é paz com o Ocidente, paz com Israel e, bem, internamente, não sei quais dinâmicas deveriam ter. O Irã vai continuar em guerras civis internas por muitos anos, mas o pior cenário que eu acho que pode acontecer. E sejamos sinceros, o Ayatollah, que é um grande ditador do Irã, é um velhinho de 80 e poucos anos, e nessa idade você já não manda mais. Você está sentado numa cadeira e vem alguém e te diz no ouvido o que você tem que pensar, o que você tem que fazer. E te atualizam sobre o que está acontecendo e você toma a decisão. Mas quem está tomando a decisão é outra pessoa. Então, o regime iraniano, na verdade, o Ayatollah é um fantoche de outras pessoas. Se o Ayatollah sair, como aconteceu com a Síria, então não haveria mais homicídio. Então o Ayatollah aconteceu com a Síria, portanto, teria havido homicídio. Ayatollah aconteceu, teria havido homicídio. São os períodos de transição. O mesmo acontece com o caso do Ayatollah, como acontecido teria havido homicídio, Ayatollah, acontecido Síria. Tanto já ayatolá. Aconteceu, teria havido homicídio, tanto ayatolá. O Ayatollah ocorrido não teria havido homicídio.
É um exército extremamente forte, mais forte que vários exércitos. O Ayatollah ocorrido com a Síria, tanto que já não teria havido homicídio, o Ayatollah. Portanto, já não teria havido homicídio. Então o Ayatollah sai, como aconteceu com a Síria. Portanto, homicídio Ayatollah acontecido com a Síria, portanto, não teria havido homicídio. Ayatollah aconteceu, portanto, teria o Ayatollah. Acontecido com a Síria, portanto, não teria havido homicídio. O que você acha? A última pergunta. O que você acha que vamos ver nas próximas semanas no Irã? Olha, uma das lições que eu aprendi é: somos os Sardes. É que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sério, não estou brincando, e que Hashem nos proteja. Neste momento, pode soar a sirene de que Israel decidiu atacar o Irã. Então, não me atrevo a especular o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Assad, o ditador da Síria, caiu do nada, ou seja, do nada todo o país. Judeus, Israel do nada. Em um único dia acabou com todos os 10 principais ministros e militares do nada. Então, estamos falando de dinâmicas que eu acho que fogem do nosso controle. Além disso, esses protestos começaram como econômicos e agora o Irã está em chamas. Então, não sei, sua pergunta é muito boa, não quero especular, mas é muito certo que o regime vai cair. Os fatores apontam que o regime não vai sair dessa, mas vamos ver. Sim, eu também não tenho uma bola de cristal para ver o futuro, mas eu apostaria que já está dando os últimos suspiros, como dizemos aqui. Yakov, obrigado por participar da transmissão ao vivo. Estou te tomando 4 minutos além do combinado, mas só queria agradecer. Agradeço por você ter passado aqui no canal para comentar um pouco sobre a atualidade do Irã. Sei que você está mais perto do Irã e também mais por dentro do assunto, então é isso. Estou à disposição para o que você precisar, tá bom? Não é? Obrigado, Daniel, pelo convite. Apesar de não sermos iranianos, é importante dar voz ao que eles vivem. É porque eles são uma peça muito importante para o futuro do mundo, para a segurança do mundo. E eu convido, se houver pessoas nos comentários, se vocês conhecem iranianos, tem amigos iranianos que falam espanhol, que os tragam, porque tanto na minha plataforma que se chama Filosofia do Dia, Daniel, tenho certeza de que você também estaria muito interessado em ouvir como soa o próprio iraniano. Então comentem nomes ou contatos, porque pessoas como nós queremos dar voz, porque essa é uma luta em que todos estamos para que o mundo seja melhor também. Obrigado pela participação, abraço a todos. Obrigado, estamos juntos. Te mando um abraço forte. Amigo, tchau. Se cuida.